Nós estamos aqui, mais uma vez, ao vivo, Facebook. Estamos também gravando para o canal da ADSUD. Que Deus possa te abençoar grandissimamente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em o nome de Jesus. Nós ficamos, vamos continuar o nosso assunto. Eu falei que nessa oportunidade nós iremos falar sobre as Karanvasara. Karanvasara, nós iremos explicar sobre os mercadores, marinheiros, mendigos. Vamos falar sobre comerciantes, mascates, os vendedores ambulantes, a crente comerciante, a irmã crente comerciante Lídia, que foi a primeira convertida em solo europeu. Queremos falar também sobre os oleiros, Falar também sobre, nos dias de Jesus, as pessoas usavam os cacos de cerâmica para escrever frases e pensamentos, mandar até um recado para namorada, As cartas, mapas e documentos eram feitos em placas de cerâmica ou argila, pequenos desenhos de figuras, era a linguagem da época. Vamos falar também sobre o setor de construção, falar também sobre os padeiros e o trabalho em metal. E aí a gente encerra esse assunto, que é um assunto, o que acontecia nos bastidores nos dias de Jesus. Ceissa, minha amada e querida irmã Ceissa Araújo, seja bem-vinda, paz do Senhor. Marcos Felinto, homem de Deus, seja bem-vindo, paz do Senhor, Jesus te abençoe. Então, vamos falar logo aqui sobre as Karanvasara, que era nos tempos de Jesus, Vamos falar sobre Karanvasara, É uma estalagem pública no Oriente Médio para hospedar gratuitamente as caravanas que viajavam por regiões desérticas. E essas estalagens, elas ficavam em cidades específicas. Nos dias de Jesus já existiam várias, estalagem pública no Oriente Médio para hospedar gratuitamente as caravanas que viajavam por regiões desérticas. Eram tipo de hotéis, só que bem diferenciado, onde você poderia entrar com seus animais e ali fazer locais específicos para os animais descansarem, para os animais beberem água, comer, dormir, como também o dono dos animais, o viajante, o comerciante, eles descansavam nessas hospedagens públicas, essas estalagens públicas, chamada de Karanvasara, ok? Vamos falar agora sobre os mercadores, Queremos aqui Aldenor Espíndola. Paz do Senhor, boa noite, seja bem-vindo, em o nome de Jesus. Os mercadores, no período neotestamentário, que é o Novo Testamento,
era grande o número de comerciantes e vendedores ambulantes nos dias de Jesus. Alguns estavam apenas vendendo artigos que eles mesmos fabricavam ou cultivavam. Outros compravam esses artigos no atacado e os vendiam no varejo. Nos dias de Jesus já existiam os mercadores ambulantes, aqueles que fabricavam seus produtos e aqueles que vendiam seus produtos fabricados por outras cooperativas. Enquanto em outras nações o comércio sempre fora bem desenvolvido, em Israel o número de comerciantes aumentou abruptamente devido a dois eventos históricos. O primeiro foi a urbanização, promovida pelo rei Salomão. Vale ressaltar que, em Israel, quem promoveu a urbanização foi o rei Salomão. E a grande prosperidade que o país experimentou no reinado de Salomão, onde as pessoas vinham caravanas e caravanas de longe visitar o rei Salomão, trazer presentes, consultar sua sabedoria, e o rei Salomão promoveu a urbanização nas regiões de Israel. O segundo foi o exílio babilônico. O exílio babilônico, quando se encontravam exilados, eles não dispunham de muita terra para cultivar e foram obrigados a recorrer ao comércio como forma de subsistência. Então, tanto o rei Salomão patrocinou, colaborou com o desenvolvimento do comércio em Israel, como também o exílio babilônico, porque no exílio babilônico Israel ficou sem terras para trabalhar na agricultura, na pecuária, e eles, para sobreviverem, recorreram ao comércio. E nisso aí o comércio cresceu muito nas terras de Israel. Primeiro com o rei Salomão, depois com o exílio babilônico. Retornando à sua terra, muitos voltaram a dedicar-se à agricultura, mas o crescimento da população e as mudanças trazidas com a passagem do tempo provocaram um aumento nas transações comerciais, Você que gosta de ler a Bíblia, pesquisar, você precisa desse pano de fundo. Você precisa estudar histórias, a história, a agricultura, a pecuária, a fauna, a flora, a botânica, tudo relacionado a Israel, a comercialização, como tudo começou, a urbanização em Israel, como ela decolou. Então, tudo nós estamos explicando um pouco de tudo para você, quando ler a Bíblia, ter um entendimento melhor, com mais facilidade. Muitas das vezes estamos lendo a palavra de Deus e tem coisa que não entendemos, nem compreendemos. E com esse pano de fundo, clareia a sua mente para entender melhor. Irmã Joelma Maria, ali de Minas Gerais, Pai do Senhor, boa noite, seja bem-vinda, mulher de Deus. Havia diversos tipos de venda a varejo. Um deles era o comércio lojista. Todas as lojas ficavam em setores comerciais e eram contíguas, Vizinha uma da outra. Havia comerciantes que tinham filiais
em mais 3 ou 4 cidades. Em Jerusalém, essas casas eram chamadas de sugues, né? E as ruas onde estavam localizadas eram todas muito estreitas. Outro tipo de comércio era o dos mascates, ou vendedores ambulantes. Esses não tinham local fixo. Armavam uma barraca ou mesinha pela manhã para fazer suas vendas durante o dia e à noite desmontavam tudo. Hoje a gente encontra aqui no Brasil também esse tipo de comércio, mascates. Um outro tipo era o viajante. Esses homens vendiam suas mercadorias de cidade em cidade, mas também, por ocasião das grandes festas, como a Páscoa, procuravam estar em Jerusalém, para onde haveria grande afluxo de pessoas. O comerciante, ele vai improvisando, né? Se especializando. Onde tem gente, ele arma a sua barraca, e ali vende uma pipoca, vende uma água de coco, vende uma capa de celular, vende qualquer tipo de bugiganga para sobreviver. Nos dias de Jesus, essa comercialização já existia. Já existia nos dias de Jesus. Alexandre Silva, seja bem-vindo, homem de Deus. Jesus te abençoe. Mas para que o comércio prosperasse, seria necessário haver boas estradas e segurança para o viajante. E tanto o rei Herodes como os governadores instituídos pelo Império Romano se esforçavam muito nesse sentido. Eu não sei se você sabe, serve aí de conhecimento para você, né? Um reforço aí de informação. As estradas e pontes, os romanos eram especialistas em estradas e pontes. As estradas favoreciam as caravanas de comércio, né? As pontes também. Os consumidores da época tinham a mesma preocupação que nós de hoje. Observavam peso correto, boa qualidade do produto e preços justos. Acredita-se que a margem de lucro do comerciante ficava em torno de 20% a 30%, embora às vezes pudessem chegar a 100%. Então, nos dias de Jesus, já era cobrado, fiscalizado, inspecionado um produto de qualidade, com peso de qualidade, que tivesse um lucro razoável, né? Quando a gente aqui no Brasil compra alguma coisa com o lucro exorbitante, dá revolta, dá tristeza, fica muito chato, causa constrangimento. Isso já existia nos dias de Jesus. O historiador Flávio Joséfo afirma que muitos dos judeus de seu tempo não apreciavam muito o ofício de comerciante. Entretanto, a realidade econômica os obrigava a dedicar-se a ele. A Bíblia fala de muitos que viviam do comércio. Vamos ler aqui. Abra sua Bíblia em Mateus 22:5, tá? Mateus 22:5. O que é que nós iremos ler aqui? Em Mateus 22:5, né? Mateus 22:5 diz o quê? Olha o que diz. Mas eles, não fazendo caso, se foram por seus caminhos, um à sua lavoura, outro aos seus negócios. Quando lemos Mateus 22:5, nós percebemos que neste versículo está inserido essa profissão maravilhosa e gloriosa que é negociar, comerciante. Seja o comerciante em loja física, seja o comerciante
mascates, o ambulante, aquele que não tem loja fixa, que arma uma mesinha no meio da rua, um tabuleiro, vende seu produto, depois desarma, vai embora. E agora, em pleno século XXI, há o comércio na internet, mercado em várias plataformas aí, vendendo seus produtos, o comércio online, né? Mercado online, onde as pessoas compram dentro de casa, sem sair de casa para lugar nenhum, e uma tecnologia nova que tem favorecido muitas pessoas. Também tem causado muitos prejuízos, golpes, né, dores de cabeça, enfim, mas que para alguns funciona e funciona muito bem, né? Esse no dia de Jesus não tinha, comprar online, mas hoje tem, e as pessoas se beneficiam dessa nova categoria, dessa nova forma de comércio online. Nos dias de Jesus, essa daí não tinha não, tá? Lídia era uma comerciante que vendia púrpura. Então, Atos 16 e 14. Abra aí a sua Bíblia em Atos 16 e 14. Vamos ler a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos 16 e 14. Onde está o livro de Atos dos Apóstolos? 16 e 14. Vamos ler aqui. Atos dos Apóstolos 16 e 14. Diz o quê? E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Era uma mulher de negócios, Lídia, e que servia a Deus, uma gentia que provavelmente tinha começado a frequentar uma sinagoga judaica em Tiatira. E diz que ela nos ouvia, está falando aqui do apóstolo São Paulo. Era evidente que pediram a Paulo que falasse com essas mulheres, desse modo proclamando a história de Jesus Cristo e sua redenção oferecida pela cruz do Calvário. E o Senhor lhe abriu o coração. Abriu o coração de quem? De Lídia, a comerciante. Ela tinha fome de Deus e ali se alimentou, ouvindo a mensagem da palavra de Deus pregada pelo apóstolo São Paulo, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ela entregou seu coração a Cristo e, portanto, foi a primeira. Essa informação é importante. Lídia foi a primeira convertida em solo europeu. Essa comerciante de púrpura, ela vendia púrpura na cidade de Tiatira, aceitou a Jesus nos dias do apóstolo São Paulo e ali, né, foi muito útil para a obra do Evangelho. Quando Jesus narrou a parábola das 10 virgens, todo crente conhece, Mateus capítulo 25, versículo 9, disse que as prudentes falaram às nécias para irem comprar óleo à mão dos que o vendiam, né? Está enfatizando aqui o comércio de óleo, né? O comércio de azeite que existia já nos dias de Jesus. E isso está bem batido e falado pelo próprio Senhor Jesus na parábola das 10 virgens, Mateus 25, versículo 9. Por ocasião da purificação do templo, quando Jesus derrubou as mesas dos cambistas, expulsou também os que estavam vendendo pombas.
Veja lá em Marcos capítulo 11, versículo 15. Eles vendiam pombas, porque muita gente não tinha condições financeiras de oferecer um cordeiro. Cordeiro é um animal, gado miúdo, mas um animal caro para comprar. Aqueles que não tinham condições, né? Quem tinha condições de comprar um bezerro, comprava um boi para sacrifício. Outros tinham condições de comprar uma cabra, um bode, uma ovelha. Outros não tinham condições de comprar nem bode nem ovelha, compravam uma pombinha. E ali fazia o seu sacrifício. Por isso que fala aqui dos vendedores de pombas, né? E está lá registrado em Marcos capítulo 11, versículo 15, tá? Outro tipo de trabalhador, né? De pessoa que ganhava o pão de cada dia derramando o seu suor nos dias de Jesus, e a Bíblia fala muito, tanto nos dias de Jesus como no Velho Testamento, é o oleiro, a profissão de oleiro. Deus abençoe nosso irmão Raimundo Rodrigues. Seja bem-vindo, homem de Deus, paz do Senhor. A fabricação de potes de cerâmica era uma atividade conhecida desde a pré-história. Em muitos casos, preferia-se o vasilhame de cerâmica ou de couro, ou aos cestos, né? Por serem mais resistentes. Além disso, eles retinham melhor os líquidos e ofereciam maior proteção contra os insetos e animais. Então, uma jarra de cerâmica, de barro e de couro era a preferência do pessoal daqueles dias para colocar líquidos, né? E evitar o contato do líquido com insetos e animais. Os vasos mais antigos eram manufaturados sem qualquer equipamento, mas após a invenção do torno do oleiro, eles puderam trabalhar com mais rapidez e criar produtos de formato mais regular, mais simétrico, né? Você encontra isso lá em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1, de 1 a 6, você encontra ali falando sobre a figura do oleiro, né? E a gente usa muito isso em pregações, né? Sabemos que nós somos o barro, feito de barro, somos pó, e ao pó iremos tornar. E o Senhor Jesus é o oleiro, né? Que pega esse barro que somos nós, pessoas feitas de barro. Está lá em Gênesis. Fomos criados pelo barro. E ao barro iremos voltar. E o Espírito volta a Deus que o deu. E quando Jesus pega esse barro, Jesus transforma no vaso de honra, num vaso valioso, no vaso lindo e maravilhoso para encher e transbordar de azeite. Pregamos muito isso sobre o texto, profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 6, né? E estamos falando aqui da profissão do oleiro. E eles não fabricavam apenas potes e tigelas, mas faziam também bonecas e outros brinquedos. Então, os brinquedos na época de Jesus não era feito de plástico, não era feito desses materiais que são feitos hoje, fibra, plástico, né? Os brinquedos na época de Jesus eram bonecas e outros tipos, carrinhos, outros tipos de coisas. Não sei se existia carrinho, podia existir alguma coisa. Não sei se nessa época já tinha descoberto a roda, com certeza, né? Porque lá em Faraó, no Velho Testamento, já tinha a biga, né? Aquelas carroças com roda, com certeza, né? Os carrinhos e as bonecas eram feitos tudo de barro. Barro, né?
Hoje é feito de plástico e de fibra e de outros materiais. Depois que o oleiro dava forma ao objeto, colocava-o no forno para ser cozido, né? A gente prega muito isso também. O barro tem que ser catado, tem que ser um barro especial, tem que ser um barro que dá liga, tem que tirar a impureza do barro, tem que colocar o barro de molho. O crente, quando está de molho, ele não suporta. Ficar de molho é terrível, né? E depois daquele período de molho, aí pega aquele barro, né? Peneira, purifica, tira toda a sujeira e depois pega aquele barro e começa a trabalhar ali para formar um vaso, tirando toda a rachadura, tirando toda a fresta, tirando todas as pedrinhas, tirando as quinas, tirando a impureza, tirando o que não presta, tirando tudo isso na visão espiritual, Jesus faz conosco, né? No mundo espiritual, esse trabalhar maravilhoso do oleiro Jesus com nós, o barro, Jesus vai trabalhando em nós, vai nos ajeitando, nos arrumando, purificando, tirando a rachadura, tirando as pedrinhas, tirando as impurezas, tirando a sujeira, e ali a gente se torna um vaso de honra, né? Que seja assim comigo, com você, com a sua família, com toda a sua casa, que possamos ser vaso de honra para a honra e a glória do nome de Jesus. Não traga escândalo ao Evangelho, não traga escândalo à obra de Deus, seja verdadeiramente um vaso de honra. Missionária Áquila, né? Meus cabelos caracolados, está conectado aí conosco também no Facebook. Nós estamos ao vivo no Facebook e também aqui gravando para o canal da ADSUD. Ao vivo no Facebook. Quero dar bem-vindo a todos os amados, minhas amadas irmãs, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, meus amigos, minhas amigas, boa noite, paz do Senhor, sejam bem-vindos, tá? Que Jesus te abençoe para a honra e a glória do nome de Jesus, seja abençoado, saúde sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Então, falava-se muito naqueles dias ali, nos dias bíblicos, Velho Testamento, Novo Testamento, sobre a Torre dos Fornos, mencionada em Neemias, capítulo 3, versículo 11. Então, se você consultar o profeta Neemias, capítulo 3, versículo 11, você vai encontrar ele falando sobre a Torre dos Fornos. Tudo isso relacionado ao oleiro, né? Talvez fosse um lugar onde havia muitos deles, muitos oleiros trabalhando ali. Alguns dos habitantes de Jerusalém protestavam contra a fabricação de objetos de cerâmica ali, pois a fumaça que provinha deles era bastante incômoda. Já existia nos dias de Jesus, em Jerusalém, né, alguém falando sobre a poluição no ar. Nada é novo, tudo é muito antigo, tudo está na Bíblia, tudo é bem velho, nada é novo. Então esse negócio de poluição do meio ambiente, poluição do ar, poluição disso, poluição daquilo, prejudicando os pulmões, prejudicando a respiração do povo na cidade, né? Tudo isso já era bem falado nos dias de Jesus, né? O povo em Jerusalém criticava a fumaça que provinha da Torre dos Fornos, cozinhando ali os objetos de
cerâmica, né? O barro, né? A cerâmica ali no forno, ali, né? Passando pelo processo do forno. Isso espiritualmente também o crente passa pela fornalha, pelo forno da provação, pelo forno da provação, para que lá na frente saia um vaso de cerâmica lindo e maravilhoso. Mas tudo isso tem que suportar o forno da provação, tem que suportar o fogo da provação. Já viu algum crente dizer: eu estou passando uma prova de fogo, eu estou sofrendo uma provação de fogo? Então esse vaso está no forno, assando, cozendo, para que depois ele fique perfeitamente pronto para transbordar de azeite. No Novo Testamento, há menção de vários desses artigos como talha para a água, né? Você lembra daquele milagre quando Jesus transformou a festa de casamento, ele transformou água em vinho? Lembra do milagre, o primeiro milagre de Jesus na festa de casamento, né? Jesus transformou água em vinho. Ali eram as talhas, né? Feitas ali de barro, de pedra, né? Tudo obra de pessoas artesãos que trabalhavam com muita habilidade, com muita sabedoria, com muita inteligência dada pelo próprio Deus para trabalhar em pedra, trabalhar com o barro, trabalhar com a cerâmica, trabalhar de uma maneira habilidosa. Vasilhas de azeite também eles fabricavam, e lâmpadas. As lâmpadas não eram como as lâmpadas de hoje, né? As lâmpadas nos dias de Jesus eram aquelas lâmpadas tipo candeeiro de antigamente. Lembra do candeeiro? Você já estudou no candeeiro? Eu estudei muito em candeeiro, com candeeiro, para fazer prova no outro dia. Quando a gente estava estudando, o buraco do nariz aqui ficava preto, rapaz, de tisna, né? Lá no velho e querido Pernambuco, no interior que eu nasci, chamava de aquela sujeira preta que ficava no nariz, a gente respirando aquela fumaça preta do candeeiro, né? Candeeiro com um pavio cheio lá dentro, querosene, queimando querosene, e você estudando para fazer prova no outro dia, na luz do candeeiro, aquela luz amarela, né? Hoje está tudo muito maravilhoso. Quem está vivendo nesta época, a lâmpada não é mais nem aquela lâmpada amarela, agora é lâmpada de LED, e as lâmpadas frias, umas lâmpadas que, né, traz benefício para a visão. Hoje tem todo tipo de lâmpada maravilhosa, todo estilo, toda marca, todo tipo. Antigamente não, antigamente era luz de candeeiro, era luz de lamparina, luz de lampião, e era muito sofrido. Pelo menos eu alcancei essa situação difícil de estudar na luz do candeeiro, muito difícil. Deus abençoe aí. É Tirna, muito bem. Felinto, obrigado aí, Felinto. Tirna, ficava aqui, ó, no buraco do nariz, ficava preto, e chama Tirna. Pronto, Felinto aí me ajudou, que Felinto é lá da terrinha, rapaz. Obrigado, Felinto. Francine Azobo, um abraço no profundo do teu coração. Raimundo Nonato, um abraço no profundo do teu coração. E é isso daí, né? Por ser grande a quantidade de vasos de cerâmica em Israel, ali se encontrava também muitos
cacos de cerâmica, cacos. As descobertas arqueológicas têm demonstrado que, na antiguidade, usavam-se os cacos para escrever. Então, os cacos de cerâmicas eram usados para escrever. Era o papel da época, né? A folha de papel ofício, que se fazia recado, escrevia pensamentos, escrevia fatos históricos, e a arqueologia comprova isso, né? Contra fatos não há argumento. A arqueologia comprova tudo isso. José Aparecido de Oliveira, Pai do Senhor, meu amado, Jesus te abençoe, seja bem-vindo. Em Israel, o povo preservava suas mensagens ou pensamentos, escrevendo-os em pedaços de vasos quebrados. Então, nada se perdia. Quando um vaso era quebrado, os cacos serviam de folha de papel ofício para escrever pensamentos, mensagens e acontecimentos históricos, tá? De modo geral, os papiros, já ouviu falar muito, né? Papiros e o couro eram muito caros e a gente do povo não podia usá-lo. Então, papiro era coisa de gente rico, coisa de quem tinha dinheiro. Então, se não dava conta de comprar o papiro para escrever, né? Escrevia em caco de cerâmica. Então, cartas, mapas e documentos eram feitos em pequenas placas de argila ou cerâmica. Quem não tinha condições de comprar o papiro para escrever, escrevia em plaquinhas de argila, plaquinhas de cerâmica. Inicialmente, os caracteres usados na escrita eram pequenos desenhos de figuras, né? Desenhos de figuras. Mas depois surgiram as letras. Quando se tratava de um documento oficial, gravava-se um sinete nele, né? Documento oficial, grava-se um sinete. Os escritos desses objetos de cerâmica e argila encontrados atualmente são de grande importância para a arqueologia moderna. A arqueologia tem ajudado muito o teólogo, o bibliólogo, o pesquisador, o estudante da Bíblia. Ela é muito importante. Há uma ignorância muito grande da parte de muitos crentes, né, de desvalorizar a arqueologia. A arqueologia são provas que existiram, né, aqueles artefatos, provando ali, corroborando. É muito importante para as provas, né, daquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, nós que somos estudante da Bíblia, pesquisamos a história bíblica, pregamos a palavra, precisamos ser amigo da arqueologia. É muito importante isso, muito importante. Tem coisas que lemos e não entendemos. E indo para o caminho da arqueologia, você mata. Por exemplo, aquela esponja com vinagre que colocaram na boca de Jesus, quando ele estava dizendo na cruz tenho sede, aquilo era o papel higiênico dos romanos. Muita gente não sabe disso, né? Quando Maria Madalena estava chorando lá no jardim, lá no cemitério, naquele jardim lindo e maravilhoso, no túmulo emprestado por José de Arimateia, o senador que emprestou para Jesus ser sepultado, quando ela estava chorando lá, e Jesus aparece, ela pensa que é o jardineiro, porque o senador tinha um jardineiro mesmo, empregado por ele, pago por ele, para cuidar do jardim. Era um jardim lindo. E Maria Madalena chorando: onde puseste meu Senhor? Diga-me, eu quero meu Jesus, porque ela sabe, ela tinha
Ela ouvia o comentário nos bastidores que iam pegar o corpo de Jesus e colocar lá no lixão da cidade.